Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Murakami, fundador do Instituto Eternal Chi, Centro de Pesquisas Conscienciais. Vamos começar agora mais um ciclo de palestras, continuando com o tema Isolamento Social, Desafios e Possibilidades. Espero que gostem. Roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. Começamos mais uma palestra aqui agora. Vamos falar sobre um tema muito peculiar e, ao meu ver, muito relevante nesses tempos de isolamento e quarentena. Nós vamos falar sobre Eneagrama. Eneagrama, neste momento tão desafiador que é o isolamento social, nesse momento que estamos todos nós se perguntando, né? Como fazer diferente? Por que algumas condições ficam tão desafiadoras nesse momento de fechamento, nesse momento de isolamento? Parece que alguns aspectos de nós mesmos, tanto no sentido pessoal como no sentido coletivo, parece que estão à flor da pele, não é mesmo? Seja, de um lado, né, os aspectos reativos, né, o estresse aumentando, como também por outro, sentimentos de desistência, de fragilização pessoal, de um sentido não apenas do isolamento necessário, mas um isolamento da alma, né? Um isolamento de alma, aquele isolamento que nos faz sentirmos cada vez mais sozinhos, cada vez mais sem respostas, cada vez mais pensando, poxa, o que eu posso fazer para minimamente eu ter uma vida, a despeito do momento, uma vida um pouquinho mais harmoniosa, né? Poder transformar e refletir sobre alguns parâmetros da própria vida, da própria existência. Eu acho que, sem dúvida alguma, o Eneagrama ele pode ajudar muito como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu posso falar um pouquinho sobre Eneagrama, ao meu ver, porque eu pesquiso Eneagrama há pelo menos uma década e meia. É interessante que vocês, eu imagino que vocês tenham assistido às outras palestras. Ela foi muito parecida na época das minhas pesquisas, na época da faculdade. Eu comecei com o Feng Shui tradicional e a metafísica chinesa, muito próximo ao estudo de Gurdjieff, ao estudo eneagramático. E é interessante que o Eneagrama, mesmo que eu não tenha me especializado na visão eneagramática, numa pesquisa eneagramática e usado de uma forma profissional, né, podemos dizer assim, o estudo do Eneagrama ele sempre me acompanhou, inclusive na temática da metafísica chinesa, complementando, dando um viés muito específico e muito rico às pesquisas que eu estava fazendo nessa parte chinesa, nessa parte oriental. É interessante que depois eu fui com as pesquisas no Eneagrama, entender um pouco como eles podem se cruzar em algumas instâncias. Isso é muito rico, né? Vamos falar sobre Eneagrama, tendências e possibilidades. O Eneagrama ele é um estudo fascinante, eu diria. Ele é um estudo que oferece a nós uma perspectiva de fundamento que é baseada numa condição muito simples, muito singela, mas também muito profunda, né? Quem eu sou, como eu me sinto, como eu lido com os meus desafios e também, e principalmente, como esses estímulos e respostas por vezes determinam um olhar para com o mundo, como podemos dizer, um fundamento para o próprio aprendizado de mundo. Então, o Eneagrama é uma das ferramentas, eu diria, atuais, mais relevantes, né? E o mais interessante, não requer
Ele é complexo, é um estudo complexo, mas ele não... A metodologia, pelo menos numa primeira instância, você pode fazer por você, utilizando autoconhecimento, utilizando um olhar atento de si mesmo, no mundo. Ou seja, você não precisa de cálculos muito complexos, que algumas linhas, até mesmo orientais, como a chinesa, necessitam. Ou seja, você pode usar essa ferramenta no cotidiano, portanto, ela é empírica, ela é prática, você consegue utilizá-la na dinâmica do seu dia a dia. E isso é muito interessante. E é disso que nós vamos falar. Como é que o Eneagrama ele pode te auxiliar, pode nos auxiliar a olharmos um mundo diferente. Como também ficar atentos ao mundo que a gente está construindo. Não apenas esse isolamento. Me parece que o isolamento trouxe para a superfície coisas que estavam lá, em nós, muito ocultas, mas que estavam esperando um momento, né, muito específico para vir à tona. E algumas dessas condições são condições muito desafiadoras, que por vezes escondemos até mesmo de nós. Né? Até mesmo ao olharmos no espelho, preferimos virar o rosto, porque aquilo é complicado, aquilo é uma coisa que eu estou deixando para lá. O Eneagrama é uma grande ferramenta para mostrar para nós, com coragem, referencial, que é possível mudar se a gente quiser. E é possível também otimizar qualidades que nós já temos para sim vivermos de uma forma mais ética. Olharmos o outro e interagirmos com o outro de uma forma mais harmônica. E tentarmos minimamente não mais sobreviver a condições repetitivas de vida, mas sim condições um pouquinho mais estáveis, harmoniosas e com bem-estar pessoal, familiar e existencial, por que não dizer. Tudo bem? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Eneagrama. Obviamente, precisamos começar com aquela questão básica, né? Como nós fizemos nas outras palestras. Conceituar, pontuar. Portanto, o que é Eneagrama? Começando pelo significado, Eneia, 9, gramos, traço, ponto ou marca. Então, Eneagrama, 9 traços. Alguma coisa parecida com isso. Né? Talvez no sentido mais alegórico, 9 marcas, 9 bases em que nós nos interagimos de alguma maneira. Ou condições, podemos dizer assim. É muito interessante que o Eneagrama, tá, é conhecido muitas vezes como um tipo de sabedoria, ou um tipo de estudo. Eu estudo Eneagrama, eu pratico Eneagrama, eu já fiz cursos de Eneagrama, não é assim? Não tem problema falarmos assim, tá? Mas é interessante nós pontuarmos de uma forma um pouquinho mais coerente. O Eneagrama, ele é um símbolo ou um diagrama onde você, para pessoas que têm um olhar treinado, consigam identificar determinados tipos de padrão. Ou seja, o Eneagrama, ele não é o estudo em si, ele é o símbolo, que é esse símbolo que vocês veem na tela. É um símbolo que me parece que você tem um círculo, perfeito? Um triângulo, né? E uma imagem um pouquinho diferente, né? Que não é algo, não parece uma estrela de 5 pontas, meio estranho, que não se fecha. Em outras palavras, podemos dizer aqui que o Eneagrama, tá? Ele é um símbolo, um diagrama, que tem em si 3 desenhos, 3 símbolos. O círculo, o triângulo, tá? E essa estrela meio aberta, tá? De 6 pontas, né? Podemos dizer assim. Né? Não é uma estrela de Davi,
Se você tem 6 pontas aí, mas você não tem necessariamente um formato tão conhecido assim para as pessoas que não conhecem esse sistema. Mas é importante então salientar que a partir desses pontos você tem 9 números identificados aqui. Em alguns desenhos você tem isso, outros não. Aqui eu coloquei de uma forma descritiva os 9 números, né? E aí você tem esses 9 números que me parece representar alguma coisa, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Existem muitos estudos referentes à origem do Eneagrama, né? Onde é que o Eneagrama nasceu, qual é a origem primordial do Eneagrama. Até onde se sabe, o Eneagrama é um estudo muito antigo. Muito antigo. Algumas pessoas falam de estudos que o mito diz que você chega até aos ancestrais na época da Babilônia, ou até mais para trás, né? É uma linha de estudo, né, em que uma pessoa, Georg Ivanovich Gurdjieff, que era um armênio grego-russo, né, ele não necessariamente ele descobriu essa sabedoria, esse estudo, ou inventou, mas me parece que ele trouxe esse estudo para o Ocidente. Então, Georg Ivanovich Gurdjieff, ele foi um pesquisador místico, uma pessoa que pesquisou e viajou muito, buscando conhecimentos ancestrais, místicos, meditação, técnicas espirituais, técnicas de transcendência, né, espiritual, buscou em religiões e assim vai. E nas andanças ele fez uma pesquisa, principalmente no final do século XIX, ele fez uma pesquisa que durante muito tempo, em que ele foi para o Oriente, chegou no Oriente Médio e fazendo e conhecendo grandes mestres, pessoas de sabedoria, ele se deparou, né, supostamente com num local na região que hoje é o Afeganistão, no misticismo do deserto, como algumas pessoas chamam, ele se deparou com uma irmandade secreta antiga, que algumas pessoas chamam de Sarmung. E essa irmandade Sarmung vem de uma tradição principalmente oral sufi. E ele foi aceito nessa irmandade, ficou um tempo, e exatamente nesse local apresentaram a ele este estudo vindo desse símbolo. Algumas pessoas dizem que ele era aficionado, ele se deparou com esse símbolo num pergaminho, num livro, durante as pesquisas dele, e ele ficou tão aficionado com esse símbolo, falei, eu preciso saber de onde vem isso. E daí que vem a pesquisa dele até chegar a Sarmung, né? Gurdjieff, depois que ele voltou, né, a gente está falando aí praticamente agora já no início do século XX, ele começa a andar pela Europa, dando palestras, encontrando pessoas, criando grupos para falar, né, de uma sabedoria que ele trouxe desse local, do Oriente Médio, da Irmandade Sarmung, né, e ele apresenta este símbolo, esse diagrama, que é o Eneagrama, e começa a abordar algumas dinâmicas muito ricas relativas ao Eneagrama, a este símbolo.
E as pessoas na Europa ficam encantadas. Ficam encantadas. E, olha só que interessante, isso é muito importante a gente colocar. Essas pessoas que ele atraía, né, na caminhada dele na Europa, tá? E ele ficou muito famoso numa primeira leva na França, eram grandes estudiosos místico-esotéricos, maçons, artistas, filósofos, pessoas que fundamentavam, podemos dizer assim, a própria cultura, principalmente da linha europeia, esotérica, mística, né? Que você tem todas esses grupos de estudo secretos, né? Rosa Cruz e assim vai. E ele estava exatamente nesse métier. Imagina só, ele chega e de repente ele traz um tipo de informação que esses locais não tinham. E é aí que vem a qualidade, podemos dizer assim, enquanto inovação desse professor, desse pesquisador, Gurdjieff, Georg Ivanovich Gurdjieff. Só que esse é o ponto que eu queria colocar como reforço no início da palestra. Eneagrama, gente, é um símbolo ou um diagrama, podemos dizer assim, em que você, para olhares treinados, você consegue pegar alguns padrões, identificar alguns padrões. Tá? Padrões impressionantes, podemos dizer assim. Quanto mais a gente se aprofunda, mais olhares a gente tem diferentes sobre este símbolo. Agora, o Eneagrama não é um estudo. O estudo que está por trás do Eneagrama, tá? Do ponto de vista de Gurdjieff, é o que ele chamou de quarto caminho. Ou seja, Eneagrama é o símbolo. Quarto caminho, tá? É a base de sabedoria, que descreve a parte teórica que é mostrada, né, nessa capa que é o símbolo do Eneagrama. Tudo bem? Vale aqui um adendo. Por que quarto caminho? E por que ele gerou tanto encantamento, podemos dizer assim, na época, no início do século XX, principalmente nas 2 primeiras décadas do século XX. Perceba, ele mesmo apresentava e descrevia o porquê desse quarto caminho que ele chamava. Ele dizia o seguinte, que existem 3 caminhos ditos sagrados. O que ele queria dizer com isso? Caminhos em que a pessoa, se a pessoa colocasse muito afinco, abrisse mão de uma série de coisas para pesquisar, ela podia reconhecer algo que não era vinculado ao mundano ou ao profano, algo desse sagrado, algo desse mistério que é a própria vida. E ele chamava esses 3 caminhos iniciais, o quarto é o dele, tá? De caminhos da renúncia. Por quê? Realmente ela quiser aprender e se modificar, em algum momento da história dela, ela vai ter que abrir mão da vida particular e fazer literalmente uma peregrinação de alma, né? Para que, a partir de um desses 3 caminhos, para adquirir tônus espiritual. E você tem que abrir mão da vida cotidiana. Tá? Muito interessante. Imagina só, Gurdjieff chega no início do século XX, nas primeiras 2 décadas, e fala o seguinte, para caras letrados, que transitavam nos meios mais ricos, principalmente da França, podemos dizer assim, mas vamos colocar da Europa, porque ele não ficou apenas na França. Né? Mas a França foi um polo inicial para ele. E ele começa a dar palestras e ele fala o seguinte, traz uma coisa nova que ninguém conhece, ou poucas pessoas conheciam, até onde eu sei ninguém conhecia, desse jeito pelo menos, esse símbolo do Eneagrama, que era diferente da maioria dos símbolos ditos sagrados, e ele fala o seguinte, apresento-lhes o quarto caminho. E esse quarto caminho é o caminho do homem astuto. O que ele fala?
Este caminho é o caminho do homem que vai aprender a ser alguém, aprender a olhar para a sua alma, sentir a profundidade do seu próprio ser, sem se desapegar do mundo, sem ir para o alto da montanha, ficar meditando décadas sozinho. Olha que revolução, gente. Ele chega na Europa, a Europa com essa influência oriental muito forte da época. Ele chega na Europa trazendo supostamente também uma sabedoria oriental, mas mais do Oriente Médio, né? Alguns dizem que o Enneagrama vem até mais para trás ainda, mas vamos colocar nesse ponto, a partir desse ponto pelo menos, nesse momento. E ele apresenta e fala o seguinte: olha, você não precisa sair do mundo não. Você não precisa ficar meditando no alto da montanha e se despedir da sua família. Na verdade, esse meu caminho que eu ofereço é o seguinte: não sai do mundo. Fique no mundo. Eu preciso que você fique no mundo. Eu preciso que você continue vivendo o seu cotidiano, que você tenha choques. E a partir desses choques, você aprende alguma coisa. Ou seja, você não sai do mundo para tentar ficar em paz. Olha só. Você usa os choques do mundo, os agons do mundo, para achar a sua paz interna e elevar a sua potência de vida. Ou seja, o caminho do homem astuto. Mas aí os homens já fazem isso. Tem gente que não sai do mundo, fica e utiliza o mundo tentando conquistá-lo, mesmo sabendo que o mundo não dá para ser conquistado. Nós somos escravos muitas vezes do mundo. Aí ele fala, peraí, eu não estou falando que a gente tem que ser um louco. O que eu estou colocando é que eu uso um sistema extremamente técnico, empírico, né, e com evidências de processo, que é o quarto caminho. E que utiliza essa suposta sabedoria de Sarmunk a partir de um diagrama, símbolo, que é o Enneagrama. Ou seja, ele fala, não, faz o que tu queres, não é essa a questão. Não é para fazer o que você quer. É olhar para você através do choque que você tem com o mundo, não é sair correndo do mundo, mas tendo um outro olhar. É um olhar treinado. E esse olhar treinado é dado pelo quarto caminho. E isto é uma coisa muito impactante naquele período, que encantou professores, pesquisadores, catedráticos e iniciados nos assuntos esotéricos e místicos. Porque nenhum outro trouxe essa informação do tipo, fica no mundo, meu amigo. Você tem muito a aprender com ele. Eu não estou, por favor, fazendo uma ode ao Gurdjieff, mas ele trouxe uma coisa nova. Isso, talvez o legado de Gurdjieff é uma coisa que é muito interessante nesse ponto da gente pensar. O Gurdjieff, ele vivenciou na pele o que era esse agon, o que eram esses choques, o que eram esses conflitos. Ele, ironias à parte, foi um sobrevivente desses conflitos de guerra, ou seja, ele sempre estava no meio dessas condições sociais tão fortes que fizeram com que ele tivesse que lidar muito bem com esses choques e utilizar o quarto caminho para uma atenção a si mesmo, né, como alerta a si mesmo nesses processos de autoconhecimento. Então, por um lado, foi muito intenso, muito forte a teoria no que ele teve que lidar com a parte prática, né? Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Até assim, a gente pode dizer que o Gurdjieff ele teve uma vida muito desafiadora, como eu disse, mas principalmente com relação à saúde, porque ele teve um acidente, ele foi atropelado, se não me engano, ele nunca mais voltou ao que ele era, e no fim das contas ele termina, né, morrendo depois de algumas décadas, depois de ele ter ido pro
para os Estados Unidos, né? Ele teve esses grupos também acontecendo nos Estados Unidos. E uma coisa que o Gurdjieff colocava, que talvez seja o ponto da questão da pesquisa dele, né? Ele não entendia como é que o homem, ele, talvez quase uma inconformação, ia perdendo o seu tônus pessoal durante a vida, né? Por uma série de questões, até o ponto que ele definhava e morria, né? E curiosamente interessante, ele morre também debilitado, que ele não conseguiu, até onde se sabe, se recompor de um acidente, e aí ele teve vários problemas de saúde em decorrência, e assim vai. Mas assim, para ele, o ponto da questão era tentar estabelecer um tipo de homem que pudesse adquirir energia por si só. Numa primeira condição, ao ponto de que ele, durante a permanência da vida na Terra, ele pudesse ser uma bateria de condições autossuficiente em que ele colocasse e fizesse alguma coisa no mundo diferente, que mudasse o mundo. Então, numa primeira relação, era isso. Agora, numa segunda condição, o Gurdjieff também, ele sempre fez pesquisas para que essa energia, né, pudesse ser gerada para o homem e pelo homem, como também até mesmo como uma recomposição do corpo, até como um sentido de longevidade, né, no sentido energético. Interessante. E ele utilizava muito, isso vem muito da linha de Sarmung, da Irmandade de Sarmung, onde ele estudou, que eram as posturas. Então ele utilizava posturas corporais junto com música, tá? E junto com ritmos, tá? Inclusive incluindo a atração sufi, né? Os giros sufi, com posições específicas que ele dizia que eram chaves para a pessoa, primeiro, lembrar-se de alguma condição anterior mais harmoniosa do ser, como também gerava um potencial de energia de realização para a vida das pessoas, né? Não é à toa que ele sempre, o maior sonho dele era criar, que resumisse a história dele, era manter, né, deixar um legado, era criar uma peça de teatro com música, com danças, né? Ele chegou a apresentar elas para algumas pessoas. Então é muito interessante a história de Gurdjieff, a história desse mito que ficou em cima desse homem que trouxe o Eneagrama a partir do ponto de vista do quarto caminho e o nome Sarmung para o Ocidente. E como isso ficou forte, né? Gente, vamos lá. Vamos falar agora das abordagens eneagramáticas. Essas abordagens eneagramáticas, como eu disse, é para mostrar um pouquinho como o tipo de estudo que nós chamamos de quarto caminho não tem a ver diretamente com um tipo de pesquisa que muitas pessoas conhecem como sendo Eneagrama, né? É até muito parecido com aquela outra palestra que nós demos, o Feng Shui tradicional, o Feng Shui moderno. É outra coisa, não dá quase nem para comparar, a não ser, nesse caso do Eneagrama, ao símbolo, né, o símbolo do Eneagrama, né? No caso do Feng Shui é parecido com o símbolo do Bagua, né, que geralmente o pessoal utiliza, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, são abordagens completamente diferentes. Eu gosto de separar, não que tenha que ser desse jeito, eu faço desse jeito para facilitar o nosso entendimento. Você tem dois tipos de abordagem eneagramáticas, né? O primeiro é o que eu chamo de clássico ou gurdjieffiano, e essa abordagem clássica ou gurdjieffiana é o que eu falei até agora, tá? Vem de toda uma linha de Gurdjieff e dos discípulos, tá? Então eu estou falando da pesquisa de Gurdjieff.
E existe uma outra linha de Eneagrama, que eu chamo de linha moderna de Eneagrama, tá? Que é mais baseado numa linha psicológica, ou como algumas pessoas chamam, de abordagem eneagramática baseado nessas relações de personalidade. O Eneagrama da personalidade, algumas pessoas chamam desse jeito. Tá? Que tem a ver com uma linha que foi desenvolvida de uma forma mais psicológica, de tendências psicológicas ou psicoemocionais. Tá? Novamente, é totalmente diferente de Gurdjieff. Tá? Não tem relação a não ser o símbolo. Tá? Mas a maneira como se interpreta é completamente diferente. Vamos falar um pouquinho dos dois? Você tem, eu falei de vários discípulos, né, que o Gurdjieff tinha vários discípulos, eles muitas vezes ajudaram o Gurdjieff a ser quem ele é, o mito Gurdjieff continuar. Eu gostaria de citar, acho que talvez o principal, mesmo não sendo aquele que continuou até a parte final da vida de Gurdjieff, que foi o Peter Ouspensky. Ouspensky era um grande pesquisador, já era professor, já tinha todo um grupo em que ele era famoso, tá? Tinha bastante seguidores, então ele era um grande pesquisador, tinha lançado várias obras, enfim, e ficou encantado com Gurdjieff. E ele auxiliou Gurdjieff a ser quem ele era, porque ele se filiou a Gurdjieff e falou assim, poxa, essa pesquisa é incrível, né? Deixa eu aprender com essa pessoa. Né? E ele se tornou quase um porta-voz na primeira parte dos estudos que nós conhecemos de Gurdjieff. Tiveram outros, mas eu gostaria de citar essa senhora, Jane de Salzman, que podemos dizer, ela fez parte da última leva, já a leva americana, tá? Em que ela, podemos dizer assim, foi responsável, depois de morte de Gurdjieff, de manter o legado de Gurdjieff. Tá? Então, ela participou, ela era uma professora, coreógrafa, dançarina, e ela foi uma das pessoas que ajudou Gurdjieff a fazer aquele projeto dos movimentos, da ópera, né? Então, ser todo um pacote aí desses grupos que o foco no corpo, nas posições ditas sagradas e assim vai. E nas posturas, né? E Jane de Salzman, ela meio que ficou para ela o legado de Gurdjieff. Não é à toa que ela foi muito responsável pela publicação dos livros de Gurdjieff depois da morte dele. Tá? Então ela é uma pessoa que meio que pegou a rédea mesmo de todo esse pacote do Gurdjieff como continuidade de trabalho e atuação. Quando falamos nessa abordagem clássica e gurdjieffiana, citei o Ouspensky e a Salzman, talvez são os representantes maiores. Eu recomendo para quem gosta de ter referências bibliográficas, você quer conhecer, saber um pouco mais como é que foi esse tal Eneagrama clássico, o quarto caminho, eu recomendo o livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. Tá? Em Busca do Milagroso, que é a visão de Ouspensky sobre todo o trabalho de Gurdjieff até o momento que eles rompem. Tá? E cada um segue seu caminho. Até onde se sabe, o pessoal falava que o Gurdjieff não era uma pessoa fácil. Alguns até diziam, ele é insuportável. Né? E outros falavam que ele era encantador. Né? E talvez ele possa ser encantador e insuportável também. E Ouspensky tinha uma visão muito crítica, não é à toa que depois que eles se separaram, eles tiveram uma visão muito crítica um do outro. Né? Mas de qualquer forma, para entender como que foi a história de Gurdjieff, na chegada dele, na abertura dos grupos, muito do que eu citei aqui está nesse livro, Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido em Busca do Milagroso, por Peter Ouspensky, que podemos dizer foi o discípulo principal na primeira leva europeia de Gurdjieff. Tá? Enquanto que Jane de Salzman foi na última leva. Foi lançado no Brasil recentemente uma obra
escrita por Jane D. Salzman, que falava desse trabalho de Gurdjieff né, também. Tá? Eu coloquei só esse livro do Fragmentos, que eu acho que é um livro que historicamente ele tem muito peso. Gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a visão moderna ou psicológica do Enneagrama, o Enneagrama da personalidade, que é completamente diferente. Outro tipo de visão. Tá? A única coisa que é igual, tá, é o símbolo. Né? O resto, podemos dizer assim, que é um outro tipo de abordagem. Tá? Parece uma outra... Se você não der o mesmo nome, são coisas completamente diferentes. E ele vem né, de um local muito mais próximo, né, na América Latina. Não vem da Europa, podemos dizer assim. Eu gostaria de citar alguns pesquisadores dessa linha. Esse Enneagrama dito moderno, que eu chamo de moderno, ele vem de um cara, pelo menos uma primeira chamada, um boliviano chamado Oscar Ichazo, que ele criou um método na escola, né, nós chamamos de método Arica, e que ele foi um pesquisador que, olha só que interessante, ele foi um pesquisador que criou um método dele, tá? Estabeleceu um termo Enneagrama das personalidades, até onde eu sei, e ele foi um dos primeiros pesquisadores que citou novamente o Enneagrama de uma maneira que foi diferente do Gurdjieff ou dos discípulos dele, e usava de uma forma completamente diferente. Alguns dizem até mesmo que ele estudou com professores ou com um professor, tá, de Sarmung. Então, novamente, o nome Sarmung envolvido aí, né, nesse mito Enneagrama, mas completamente diferente do que Gurdjieff apresentou na Europa. Né? Oscar Ichazo, ele trabalhou relações, aí sim, no sentido psicológico, a questão do Enneagrama. E aí você tem a primeira condição que vincula Enneagrama a máscaras, a tipos enneagramáticos, que é o que a gente conhece hoje como Enneagrama da personalidade. Em grande parte, o Enneagrama ganhou corpo, foi reconhecido no mundo inteiro, principalmente na região da América Latina, por esse cara, Cláudio Naranjo, que é um médico psiquiatra, um médico psiquiatra de Harvard, né, formado em Harvard, chileno, que entrou em contato com essa teoria do Enneagrama do ponto de vista de Ichazo e achou impressionante. Absorve e adapta essa teoria do Enneagrama à pesquisa dele, né? Fundamenta as tipologias enneagramáticas nesse Enneagrama da personalidade, lança vários livros, ele já era um grande escritor, e começa a introduzir e propagar o Enneagrama para o mundo. Né? Então é um médico psiquiatra formado em Harvard, trabalhava com Gestalt comportamental e criou um sistema junto com o Enneagrama para tratar pessoas e utilizar essa teoria. Percebam agora, não do quarto caminho, parei de citar quarto caminho, certo? Por quê? Porque quarto caminho é do Gurdjieff. Então, aí que nós temos a teoria do Enneagrama da personalidade. É aí que você tem a separação. Quarto caminho é uma sabedoria que para em Gurdjieff. Esta linha moderna não fala em quarto caminho. Ele fala em quê? Em Enneagrama da personalidade. Portanto, ele vem de um viés terapêutico. E
gostaria de citar mais uma. Ellen Palmer, tá? Uma pesquisadora, uma psicóloga, que conhece o trabalho de Naranjo, também de Chazo, mas se torna uma grande atuante da teoria, assimilando a teoria de Naranjo, do ponto de vista do Eneagrama da personalidade, e leva o Eneagrama da personalidade para a academia, né? Junto com David Daniels, um outro pesquisador, e no início dos anos 90, em meados dos anos 90, podemos colocar assim, se não me engano em 94, em Stanford, uma das referências, né, em psicologia, nos Estados Unidos, ela fala, junto com ele, sobre Eneagrama, né, numa das conferências, se não me engano, da época. Isso criou-se um trabalho muito bacana em que ela introduz o Eneagrama, tá, à academia. Claro, de uma forma talvez não oficial, tal, mas assim, poxa, é uma pesquisa que acabou ganhando corpo. Né? Não é à toa que a Ellen Palmer se torna uma grande pesquisadora nessa parte da tipologia eneagramática. Né? Não é à toa que você tem 2 livros com o mesmo nome. Né? Ela lança o livro O Eneagrama, tá? E você tem na relação clássica, nos discípulos clássicos, tá? Um outro professor, um outro pesquisador que também lança o mesmo livro, um livro com o mesmo nome, O Eneagrama, só que elas são completamente diferentes. Tá? Um fala sobre o Eneagrama clássico gurdjieffiano, né? Que é o Bennett, tá? Que também esse livro tem no Brasil, se não me engano, pela Pensamento, Cultrix Pensamento, e a Ellen Palmer, o Eneagrama também, só que do ponto de vista do Eneagrama das personalidades sobre um viés psicológico. Tá? Então, olha só, gente, isso que eu gostaria de colocar para a gente entender um pouco essa dinâmica. Muita gente fala assim, eu estudo Eneagrama. Pô, que legal. Só que Eneagrama é uma coisa muito ampla. Que linha de Eneagrama você estuda? A linha clássica ou a linha moderna? Se a gente fala de linha clássica gurdjieffiana, ou Ouspensky-Gurdjieffiano, podemos dizer assim, é um tipo de linha que a gente já sabe o que esperar. Agora, quando a gente fala de abordagem eneagramática moderna, do ponto de vista de eneagrama das personalidades, a gente está falando de quarto caminho. A gente está falando de um nicho de pesquisa que nasceu na América Latina, Oscar Ichazo, Cláudio Naranjo, depois foi para os Estados Unidos, Ellen Palmer, e isso virou um boom. E isso voltou para o Brasil depois, com esse pacote. Tá? E geralmente é esta linha aqui da direita que nós conhecemos como Eneagrama. Mesmo que a gente cite Gurdjieff, então a gente mistura alhos com bugalhos, cita Gurdjieff, fala e de repente joga o Naranjo no meio, a Ellen Palmer, e esquece de dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é para a gente pensar. Né? Os dois são excelentes, têm visões diferentes. Tá? Eu me afinizo mais com a linha moderna, o Eneagrama da personalidade, mesmo que a minha pesquisa em particular é um pouco diferente dessa linha mais vinculada à personalidade. Tá? É mais o lado mais consciencial, mas utiliza a base essa linha mais moderna psicológica. Mas a gente fala também do Eneagrama clássico, de como que o Gurdjieff olhava e como que ele utilizava algumas instâncias do Eneagrama e aplicava, né, esse Eneagrama que é, como eu disse, completamente diferente. Vamos lá, gente. Agora, fica a questão dos aspectos espirituais. Tá? Como é que o Eneagrama aborda?
Porque muita gente, eu imagino que conheceu o Eneagrama nessa parte sensível, espiritual, de autoconhecimento, terapêutica. Então, quando a gente associa Eneagrama a aspectos terapêuticos, seja de linhas tradicionais da terapia, não vou dizer psicanálise, né, mas terapias como psicologia analítica ou algumas coisas que estão ligadas à psicologia, nós estamos falando dessa linha moderna do Eneagrama. Tá? Mas também há alguns indícios de uma pesquisa de Eneagrama que tem esse escopo espiritual, certo? Vamos ver um pouquinho sobre isso. A maioria da dita visão eneagramática que envolve algum índice místico ou espiritual, tá? Pode vir, tá? do próprio eneagrama da personalidade, tá? Em que se ganhou um tom místico e para algumas pessoas até num tom, e algumas linhas até num tom religioso. É muito interessante que você tem muito padres, pesquisadores falando sobre eneagrama, mas puxa completamente pro lado cristão. Tá? Então até associam, por exemplo, os números eneagramáticos a pecados capitais. Então é muito interessante. Só que é um problema, não são mais 7, são 9 pecados. Tem um acréscimo de 2 aí. Né? Então é muito interessante esse tipo de observação. Ou seja, há uma maneira de olhar o eneagrama vindo do eneagrama da personalidade que envolve o aspecto místico e religioso. Olha só, gente. Só que existem aspectos sensíveis e espirituais também na visão clássica ou gurdjieffiana do eneagrama. Até mesmo do ponto de vista cosmogônico. O que eu quero dizer com isso? O Gurdjieff utilizava o eneagrama, tá, para falar de cosmogonia, como os mundos foram criados, relações de posição, de níveis de sabedoria com relação ao Sol, à Terra, à Lua, os desdobramentos matemáticos das experiências de vida. Isso é uma coisa muito, muito específica, sensível, espiritual, mística. Gurdjieff era muito místico, tá? E também a níveis cosmogônicos. Tá? Ele dizia que você podia aplicar, o Gurdjieff falava que ele podia aplicar, a gente podia aplicar o eneagrama em todas as coisas, inclusive escalas musicais, formas como o planeta surgiu e evolução planetária, cósmica e assim vai. Né? E algumas pessoas levaram à risca esse estudo, como Bennett. Né? Agora, a linha moderna ou psicológica não, né? Nesse ponto de vista cosmogônico, mas muito do ponto de vista também moderno, mas voltada a essa parte mística. Então você tem dois lados aí. Você tem o lado religioso, como eu disse, padres estudando, monges estudando eneagrama, principalmente o lado cristão. Daí você tem uma puxada para esse lado, para um viés muito específico. Mas também você tem, no moderno, o eneagrama como aspecto místico com base cristã, só que esotérico. Isso é uma coisa que eu não falei ainda. Né? Você tem linhas de pesquisa que são muito místicas, muito espirituais, do ponto de vista esotérico, mas não do clássico, do moderno. Mas nascem da onde? Mas nascem de uma base cristã. Tá? Não é à toa que fala da queda, fala do retorno para casa. Esse retorno para casa é encontrar o seu céu novamente, através de uma condição de presença, de lembrar-se de quem você é. Então você tem uma relação aí bem mística também. Tá? Algumas linhas trabalham essa parte dessa transcendência. Então, esse objeto que é o eneagrama também é utilizado de forma transcendental do ponto de vista moderno. Tá? Como eu disse, eu faço um pouquinho diferente, eu procuro olhá-lo de um ponto de vista imanente.
um olhar e uma ferramenta para você utilizar, não para te dar respostas, não para você chegar em algum lugar, mas para você se transformar no presente, para ser mais lúcido em escolhas específicas do cotidiano, né? Então, gente, quando a gente fala sobre toda essa jornada aí de diferença, então essa é a primeira parte da palestra, eu queria falar exatamente sobre isso, né? E, Marcos, qual é o livro que você recomenda? Qual é o livro que você, poxa, para uma pessoa que quer começar a estudar Enneagrama, não conhece o Enneagrama, eu recomendo o livro do Richard Rizzo e do Russ Hudson. Ao meu ver, é um dos livros mais equilibrados de Enneagrama. Tá? É um livro que fala sobre essa linha mais moderna ou psicológica, o Enneagrama da personalidade, mas ele está muito bem escrito, ele está bem coerente, ele não puxa para nenhuma linha muito religiosa, mantém um pouco, em grande parte, essa condição dessa linha mais terapêutica do Enneagrama, que é muito interessante também, né? Vindo de Naranjo, de Ichazo e também da Palmer. Mas ele é um livro suave, tá? Que você consegue acompanhar, é uma boa introdução ao tema Enneagrama, tá? Portanto, a sabedoria do Enneagrama, da editora Cultrix. Tá? Existem muitos outros, mas esse livro é um livro interessante, tá ok?